Não perca as oportunidades. Bom dia, querido. Shalom. Deus abençoe você nessa manhã, nesse dia, nessa semana. Que Deus abençoe e fortaleça você. Eu quero compartilhar com você um texto muito especial para a minha vida, que está em Atos capítulo 8, que diz assim no versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Querido, entenda o contexto, vou dar o contexto para você entender. Filipe estava ministrando em Antioquia. Filipe era um diácono, depois foi chamado de Filipe o Evangelista, e ele estava fazendo um trabalho missionário em Antioquia, depois da dispersão dos primeiros anos de Jerusalém. E o que aconteceu? Houve um grande avivamento. Os apóstolos mandaram pessoas para lá para acompanhar aquilo, e o Espírito Santo chama Filipe para ir para o deserto. Filipe está pregando na multidão, de repente ele vai pregar no deserto. E aí ele está naquela caminhada no deserto e encontra uma caravana, onde tem um eunuco da rainha de Candace, da Etiópia. E esse homem estava vindo de Jerusalém, de adorar, do templo, e ele está lendo o livro de Isaías. E aí Filipe se aproxima e aproveita o gancho, aproveita a oportunidade. Filipe diz assim: entendes tu que lês? Ele diz: como eu vou entender se não tem quem me explique? E aí Filipe então, e ele chama Filipe para subir na carruagem. Filipe sobe, e o texto diz então que a partir daquele momento, Filipe, a partir daquele ponto da escritura, ele então começa a explicar e a apresentar e a anunciar Jesus Cristo para as pessoas, para aquele homem. E no final esse homem acaba sendo batizado ali mesmo, no caminho. Ele crê, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entende que Yeshua é o Messias, e ele entrega a sua vida a Jesus e quer se batizar. E Filipe imediatamente o batiza. Filipe diz: se crês realmente? Eu creio, aqui a água, vamos batizar. E batizou aquele homem. E uma coisa maravilhosa aconteceu, que de repente o Espírito Santo toma Filipe, e Filipe já não está mais naquele lugar, ele foi trasladado para algum lugar, e aquele homem então, maravilhado, segue o seu caminho. Querido, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que Deus nos dá oportunidades, e nós precisamos aproveitar as oportunidades. A oportunidade é que Filipe entendeu que aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías, falando exatamente sobre a morte do Messias, do Cordeiro. E aquele homem fica com dúvida, ele está falando de si mesmo ou de outro? E aí Filipe, irmão, ele entra ali, ele começa a mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus morreu, ressuscitou, e toda a obra é salvadora, transformadora de Jesus. E veja bem, irmão, Filipe, ele não perdeu a oportunidade. Muitas vezes a gente está perdendo a oportunidade, sabe, de abençoar pessoas, de falar para as pessoas, explicar para as pessoas, alcançar o coração das pessoas, trazendo a palavra de Deus, trazendo a mensagem do Senhor. Filipe, ele foi um homem que ele aproveitou as oportunidades. Onde ele estava, ele anunciava, ele falava, ele testemunhava de Jesus. Querido, essa é a nossa primeira vocação na vida, é ser uma testemunha de Cristo. Depois que nós nascemos de novo, depois que Jesus fez a sua obra na nossa vida, o principal alvo da nossa vida é anunciar Jesus como Senhor e Salvador do homem. Anunciar que Jesus veio ao mundo, anunciar que o Filho de Deus, ele veio para salvar e libertar o perdido. Então, querido, eu quero dizer para você, não deixe que as oportunidades passem na sua vida. Às vezes você precisa falar algo para alguém, não só a nível de evangelismo. Quem sabe você precisa pedir perdão a alguém, e aquela pessoa está ali do seu lado e você fica procrastinando. Às vezes você está dentro de casa e você quer falar algo para sua esposa, para o seu filho, talvez dizer que ama, como ele é importante para você, e você deixa isso para depois, você fica procrastinando. Não faça isso. Aproveite as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Aproveite. Para quê? Para anunciar, para derramar na vida das pessoas o amor que Deus colocou no seu coração. Por quê? Porque toda vez que você derrama
o amor, a graça, a bênção de Deus sobre a vida de alguém, Deus derrama mais sobre a sua vida. Então é um fluxo que não termina. Dali daquele lugar, Filipe já foi levado para outro local. Porque o plano de Deus era que Filipe alcançasse aquele homem. Você sabe, os historiadores dizem que através desse homem surge um povo cristão na Etiópia. Surge uma igreja na Etiópia. Surge uma geração de cristãos na Etiópia. E isso torna um volume, um crescimento. Nós nunca sabemos onde o que uma semente pode gerar. Então você não pode desperdiçar as oportunidades. Nessa manhã eu quero dizer isso para você. Se você tem oportunidade, fale agora, diga para a pessoa, comunique. Amém? Talvez enquanto eu estou trazendo essa palavra para você, Deus trouxe alguns nomes no teu coração. Então faça isso hoje. Sabe? Mande uma mensagem. Fale do que Deus tem feito na sua vida. Comunique. Se você não sabe como fazer, procura uma mensagem nossa lá no YouTube ou no Instagram e mande para essa pessoa com uma palavra de que você ama, de que Deus vai abençoar a vida dela. Às vezes é tudo que aquela pessoa precisa. É ouvir de alguém dizendo assim, olha, eu quero dizer para você, nessa manhã, Deus ama você e eu estou orando por você. Gente, você não faz noção do que isso pode fazer na vida de uma pessoa. Filipe, ele era alguém que aproveitava as oportunidades. E nós temos também que aproveitar essas oportunidades. Deus abençoe você nessa manhã, que a graça, que a bênção de Deus venha sobre a tua vida e te encha abundantemente, em nome de Jesus. Shalom, queridos.